Família palmeirense, Palmeiras se preparando para entrar em campo logo mais aí na estreia do Mundial de Clubes. E o torcedor palmeirense está na maior expectativa, né? Pela estreia do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, tão ansioso, né? Tá na expectativa de uma bela vitória. E o que a gente viu ontem, pessoal, dá para o Palmeiras vencer o jogo aí, ser líder desse grupo, né? Os dois times muito fracos, vou ser realista, mais na correria, né? O Palmeiras colocar a bola no chão nesses 3 jogos que ele tem aí, para mim o Palmeiras passa em primeira posição desse grupo aí, fácil, né? A expectativa do torcedor é boa, né? Abel Ferreira preparou o time para essa competição, então sem sombra de dúvida, vamos esperar um belo jogo, uma bela vitória, né? Claro, a gente sabe que não é fácil, é jogo complicado, é clássico, é europeu, mas a gente sabe que o Palmeiras tem condições. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, o link tá na descrição. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. -1 temos entrevistas coletivas, então o Rafael Veiga e o Abel Ferreira falaram, vamos ouvi-los. Ele está muito feliz, assim, ele está muito tranquilo, ele está muito em paz. Ele está feliz também porque ele teve essa semana de treinamento com um time que é algo muito raro, como o Palmeiras. Costumamos falar que quando um time tem um treinador bom e ele tem uma semana de trabalho, ele consegue apresentar um melhor futebol. Veremos se isso vai acontecer amanhã contra o Porto. Mas é um Abel feliz também porque ele chega nessa competição para jogar com um time que ele conhece muito bem, que é o Porto. Ele conhece muitas pessoas que ali estão e é claro que ele também vai fazer dessa competição a sua vitrine, como bem lembrou a Mari. Mas ele critica também o gramado, né? Ele já chega falando, olha, o gramado aqui já não está muito bom, vimos algumas imagens de perto, não é o melhor gramado do mundo. Há uma semana, né? São os quadradinhos, as assim, placas, né? As placas. De grama. E isso é uma questão, sim. Tá certo de falar, ele tem que pontuar. Isso já foi uma questão, né? Em outras oportunidades, inclusive lá nos Estados Unidos mesmo. Então, ele pontua porque, assim, alguns podem pensar, né? Já tem uma muleta ali, né? Caso as coisas não aconteçam, enfim. Não, mas é fato. A preocupação ela não é só pelo jogo, a preocupação é também pela saúde dos atletas, né? Mas enfim, é o que tem, as coisas acontecem dessa forma e talvez seja uma adversidade que ele precise passar por cima, mas como grupo, como elenco, o discurso está muito bem alinhado, né? Porque o Veiga vem falando sobre desfrutar e sobre também causar problemas aos adversários. Do ponto de vista do grupo ali, quando você tem o sorteio, o Palmeiras também é um time que, óbvio que os europeus, como o Marra bem lembrou, né? Eles olham para essa competição, eles já não queriam essa competição, fizeram de tudo para não acontecer, para preservar, né, o momento ali de relaxar deles, porque é fim de temporada, então é o descanso deles que foi agora negociado pela competição. Mas o Palmeiras é sim uma equipe ali que os adversários olham e falam, se der para evitar, joga ali, né, para outro grupo, vamos tentar. E o Veiga traz isso no discurso e o Abel também sabe muito bem como usar isso a seu favor. Essa tranquilidade do Abel é a tranquilidade de quem sabe exatamente onde está pisando, verdade, né? Ele tem o time na mão, ele tem o trabalho na mão, ele já passou por outras experiências de mundiais diferentes. Ali no Afogadilho, embarcou, perdeu para o Tigres antes. Ele analisou os adversários também direitinho, então ele sabe quem vem pela frente. Sempre. Isso pode ser qualquer campeonato, você pode contar que ele analisa. Mas agora com o tempo. Tem tudo na mão. Agora com o tempo. Então ele está muito ciente, como diria Fernando Diniz, o resultado não dá para controlar, mas dá para controlar todo o resto. E esse trabalho, ele tem o controle e os palmeirenses hoje na Times Square fizeram festa. Foi uma invasão bem bonita. Ele falou também da torcida, né, nessa coletiva, da importância da força da torcida, tal, aquelas coisas que ele preza muito. O Palmeiras está muito preparado. Pode não dar certo, mas que está preparado, não tenha dúvida. É verdade. Também tem esse sentimento de um Palmeiras muito preparado? E eu acho, inclusive, assim, tem uma coincidência incrível aí, que é o Abel, um técnico português, jogar contra um time português. Eu acho que talvez a Europa não valorize tanto o trabalho do Abel aqui, porque é distante, porque cada um, de novo, né, assim, os caras estão vendo o campeonato deles, estão vendo ali... O europeu tirando Portugal, né, porque Portugal, assim, você olha para os principais times de Portugal, são times que olham para o Abel com respeito e que buscam. Porque ele é de lá... Sim, olhavam para o Jorge Jesus, né, um processo diferente. Eu acho que ele tá louco para dar o recado de assim, eu sou competente pra caramba, eu faço um time jogar de forma muito legal, disputaram aqui, vocês vão pesquisar? Disputaram aqui 6 rodadas da nossa Liga dos Campeões, que é a Libertadores,
e nós ganhamos todos os pontos. Acho que o Abel deve estar louco para dar um recado mundial que ele precisa e merece ter. E o maior recado que ele pode dar não é nos microfones, é fazendo o time jogar em campo, né? E eu acho que o time dele é bem maduro, com muita variação, com muita possibilidade. Muitas alternativas. Eu acho que ele vai dar o recado. Falando em ansiedade da estreia e da maneira como o Abel vai colocar esse time, pensando no Estevão. O Estevão joga centralizado, ele vai mais para o lado direito. Como vocês imaginam que o Abel vai montar essa equipe? Eu acho que ele não tem problema, ele tem várias soluções. Acho que de cara ele poderia entrar com o Estevão aberto. Para tentar... Esse jogo é muito importante, inclusive, para dar moral, né? Se você consegue um bom resultado contra o Porto, mostrando um bom futebol contra o Porto, um futebol que vai além daquela coisa que a gente se acostumou com os brasileiros desse tipo de competição, também porque era um tiro muito curto. Né? Então era natural que você valorizasse uma postura 100% defensiva, praticamente, de um Corinthians contra o Chelsea, de um Inter contra o Barcelona, de um São Paulo contra o Liverpool. O único importante era o resultado. Mas aqui é um campeonato de mais fôlego. Né? Eu acho que ele poderia se permitir, sim, na partida de amanhã. Não sei se num primeiro momento, não sei se durante a partida, não sei se ele vai tentar ver qual é a do Porto também, né? Embora estude antes, é muito importante você ver qual é a do adversário ali durante o jogo. Mas eu entraria com o Estevão como minha principal arma de ataque, que é o que o Palmeiras tem feito em muitos dos jogos. Às vezes até criticado, mas o problema não é ter o Estevão como arma de ataque, é ter como única arma de ataque, que foi um problema aí ao longo do fim da temporada anterior e começo dessa temporada. Eu gosto muito do Estevão sem muita preocupação defensiva, porque eu acho que ele carrega o time ofensivamente. Eu gosto muito quando ele não está marcando um território, quando ele não está preso na beirada do campo. Eu acho ele ótimo, irresistível na beirada do campo. Mas onde ele mais está e onde ele mais gosta. Mas acho que é super legal quando ele abre espaço, quando ele vem para o meio, quando ele coloca atacante na cara do gol, porque ele é um jogador, para mim, muito acima da média. Prefiro que ele tenha mais liberdade para jogar. E aí pode cair quem o Abel quiser, pelo lado. Pode o lateral jogar adiantado, pode Felipe Anderson, pode Vitor Roque, pode Maurício, pode... Mas prefiro, como, sabe aquele meme da pipoca? Comendo a pipoca? Sim. Prefiro ele com... Do Michael Jackson. Quando ele sai da beirada do campo e carrega a bola pelo meio, aí a pipoca. Porque ele é um jogador que pode fazer o inesperado, né? E eu acho que para o Porto ele pode ser uma grande surpresa. É claro que os caras estudaram, é claro que eles têm departamento de análise, sabendo disso. Mas o Estevão é um cara surpreendente. Ele tem essa qualidade de oferecer algo que o outro não está esperando. E ele sem posição mais fixa, eu acho que ele fica mais legal ainda. Eu curto ele pelo lado, pelo jeito você curte ele, inclusive pelo lado. Porque a gente experimentou pouco dele assim, né? E eu acho que do que a gente viu o Abel montando o Palmeiras, tentando o Estevão em outras faixas ali, né, desse ataque, passa muito pela ausência dele no segundo semestre. Sim, porque o time precisa sobreviver sem Exatamente. ele. E aí, quem vai ocupar essa faixa do campo? Quando ele movimenta o Felipe Anderson por ali, as coisas acontecem antes dele se machucar de novo. Então, eu acho que talvez, de saída, é um Estevão pela direita. Mas sem aproveitar o que ele ofereceu nesse campeonato brasileiro que a gente teve até aqui, tendo essa liberdade para circular por ali. E é um Palmeiras que vai para cima do Porto de todo jeito? Então, você falou do Maurício, eu me lembrei. O Maurício conhece muito bem o Martin Anselmi. O Martin Anselmi foi campeão em cima do São Paulo na Sul-Americana. E ele era auxiliar técnico do Ángel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Então, o Maurício, na época do Internacional, já teve esse contato com o Martin Anselmi. Mas, assim, muitos brasileiros tiveram esse contato com o Martin Anselmi, porque ele foi campeão da Sul-Americana em cima do São Paulo e também da Recopa Sul-Americana em cima do Flamengo, do Vitor Pereira. Mas ele mesmo Vale desse último... Foi o Independente da Vale melhor. Mas ele mesmo tem pouco contato com o Porto, né? Assim, de tempo de uso. Ele chegou na metade, né, da temporada passada, estava no Cruz Azul do México e foi pro Porto. Uma temporada comprometida já. Quase, assim, uma loucura a gente pensar isso. Um brasileiro desafiar um europeu, entendendo a nossa distância, inclusive financeira, né, dos clubes brasileiros, dos clubes europeus e tal.
mas eu tenho para mim que pela característica da competição, pelo que o Abel viu hoje, pelo menos durante um tempo, o Palmeiras vai para dentro. Acho que o Palmeiras mesmo do Porto vai ser agressivo. É claro. Assim, do repente... Inter Miami, do Al-Ahly, eu tenho certeza. Do Porto... Mas eu acho que tem que ser. Até que pode ser, sabe assim, Marcela, olha, não tá rolando, gente. Dá uns passinhos para trás, vamos jogar mais um nosso futebolzinho aqui. Mas o Abel sabe fazer como ninguém. Mas acho... Pessoal, vamos ser realistas, né? Eu acho que esse Porto aí não coloca medo em ninguém, não. Pelo contrário, Abel conhece a equipe, né? E eles não conhecem muitos brasileiros, né? Que eles querem estar sempre à frente, né? O Palmeiras aí vai vencer esse jogo e fácil. Você vai tentar. Se precisar, precisa ver em que altura do jogo vão ser feitas essas escolhas, né? Sim. Como é que o jogo se apresenta? Já começa assim. O Mora não pode jogar, isso é certo. Você tem que diminuir o espaço dele. Eu iria com um pezinho atrás para ver qual é a do Porto, no começo. Apesar de já ter escalado o Estevão já naquela função específica. Mas não custa nada, né? Cautela e caldo de galinha. Sim. Num campeonato em que você tem mais 2 jogos para decidir, ainda com o trunfo de hoje. Já tendo o empate do primeiro jogo. Tem que pensar nisso também. O Abel pensa nisso como ninguém, né? Pode estar pensando agora, inclusive. Opa. Vitor Roque ou Flaco Lopes? Como é que vocês imaginam nesse primeiro jogo? Para mim, Vitor Roque Eu imagino um Vitor Roque. Para mim, sempre Vitor Roque. Apesar do bom momento, a gente reconhece que o Flaco vive um bom momento, um dos melhores momentos dele no tempo recente de Palmeiras. O Vitor Roque precisa dessa afirmação, né? E foi contratado para isso. E até do que ele traz, né? Pois é. De recentes experiências em futebol europeu, né? Assim, é claro que a maneira como ele vem para o mercado brasileiro... precisando, entre aspas, se reafirmar, porque ele sai daqui completamente afirmado, mas ainda assim eu acho que de saída, Vitor Roque. E sobre o que o professor falou, já tem um empate, mas eu acho que às vezes o empate, Marra, empolga mais, tipo assim, opa, tem empate ali, vamos pra cima com tudo, porque agora a gente já chega na liderança do grupo. Eu penso assim. Eu não vejo um Palmeiras de especular. Eu não vejo o Palmeiras do Abel ser o time que especula antes de definir ali o jogo. Eu vejo ele já entrando com uma maneira ali de... É que é um adversário diferente dos adversários que o Palmeiras costuma pegar. Totalmente. Inclusive em termos de nível técnico, sim, né? Que vale talvez aos melhores times brasileiros. Por exemplo, o PP reserva, né? Então, é preciso esse tipo de cautela. Eu tenho certeza que o Abel está pensando nisso. Ele tem uma estratégia, ele tem um plano para esse jogo. E eu acho que se ele conseguir efetuar esse plano nesse jogo, ele já está no mata-mata. A não ser que faça muita bobagem contra os outros adversários. Sim. Mas ele é o técnico que não deixa essa peteca cair. É isso. Vencer, mas tem muito isso. Primeiro você já chega com ansiedade. Aí quebrou a ansiedade do primeiro jogo. Se você ganha esses 3 pontos, olhando para o que aconteceu hoje na partida do Al-Ahly Inter Miami, aí a empolgação está completa para chegar e para passar em primeiro do grupo. É porque as oitavas a gente já imagina também o que vai acontecer. Você me conhece bem, né, Marcela? Conheço, há alguns anos. Aí eu tô falando aqui, o Palmeiras atacar e tal. Aí na mesma hora eu me peguei assim, e se fosse o meu time? Eu ia falar, não, joga lá atrás. Joga lá atrás, se defendendo. Fazer projeção com o time dos outros é mais fácil. O meu time real. Então, real não é real. Não é. O Real Madrid? O Palmeiras oferece essas deixa meu camisa 7 lá na frente, grandão e tal. Tá. Eu ficava meio... Porque também essa questão do primeiro ou segundo lugar do grupo vai cair muito provavelmente com o PSG ou Atlético de Madrid, ou até o Botafogo também. Se passar o Botafogo também é pedreira. Para os times brasileiros, esse Mundial ele é um outro cenário do que os outros, né? Porque o time brasileiro ele já chegava com a responsabilidade e a bagagem de não poder ser eliminado na semifinal, porque seria ali considerado um vexame. Esse era o frio na espinha, ali, né? Na história como um vexame. E aí contra o europeu, se chegou na final, tudo bem. Agora não, agora ele chega já sendo aquela questão de não, mas os europeus, então se não passar não tem problema. Eu acho que o Palmeiras ele consegue aproveitar disso. Tem isso, porque o Palmeiras ainda tem, lógico, é uma semana de treinamento com o Abel Ferreira, sabendo e conhecendo demais o time, de um trabalho muito longevo. A despedida do Estevão, com um grupo acessível. Isso também conta, porque é aquela coisa, rapaz, a gente precisa que de alguma forma a gente vai ter que encontrar esse caminho para chegar nessas oitavas, né? Sim.
E eu acho que isso empolga também o torcedor aí aos Estados Unidos, porque tem muito torcedor do Palmeiras acompanhando. Tem, sim. Isso eu falei, que essa questão do país também está muito bonito ver os brasileiros fazendo. E o Palmeiras tem aquela coisa do Mundial, do tem Mundial, do não tem Mundial. O Palmeiras tem uma coisinha a mais nessa história toda, que a gente sabe que é muito difícil, um clube brasileiro, mas quanto mais o Palmeiras for avançando, já pensou se o Palmeiras ganha o tal do campeonato mundial? O torcedor palmeirense vai à loucura, esfrega na cara de todo mundo. É claro, é óbvio, né? Tem um ranking aí, tem mil maneiras de você observar isso. Os clubes europeus são favoritos, são melhores, eles têm mostrado isso, tem tanto tempo que não tem um sul-americano que é campeão, tal, ok. Agora, é um campeonato que está começando, ele não tem cara ainda, é o primeiro. Pode ser. Tem brechas. Que assim, não quero ir embora logo. Tipo, as competições europeias não foram adiadas. Elas não vão começar em outubro, porque os caras precisam tirar férias. Elas vão começar ali no meio de agosto, no início de agosto, como elas sempre começam. Então pode ser que alguém, em algum momento, fale assim, gente, vamos tirar os olhos disso, tal, vamos ficar mais devagar. A gente não sabe ainda. E os brasileiros vão ter que aproveitar também. Mesmo involuntariamente, né, Mari e Marra? No sentido de um PSG, por exemplo. Eu acho que um dos poucos aliados, a gente vai falar de Botafogo, mas acho que um dos poucos aliados com que o Botafogo pode ter uma esperança de contar é uma ressaca do PSG. Sim, barriga algum cheia. tipo de ressaca, né? Essa linha que você falou. Eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que esse time é aquele novo conquistador. Que tá louco pra sair conquistando tudo. Para eles. Mas pode ser que tem fome. Já tá fazendo história. Não é aquele PSG que a gente falava em outras temporadas que ele reinava dentro da França, né? Ele já passou disso, né? Ele já conquistou a Champions. E também tem uma situação nesse Mundial das novas aquisições, né? A gente tem o Real Madrid com um novo treinador, com novas peças chegando. Sim. A gente tem essa movimentação que pode dar muito certo, mas também pode não dar certo, no sentido de, né, você tá ali mexendo na sua equipe enquanto a competição acontece. O Manchester City que mudou toda a sua comissão técnica. Exatamente. Toda não, né? Tem lá o Guardiola. E que vai trabalhar com um cara que era mais contra ele. Ele vai trabalhar com o Pep Linders, que era um cara que 10 anos ficou com o Klopp. Ele trabalhou com o Klopp, ele vai trabalhar com o Guardiola. Por favor, vamos marcar um bola da vez com ele, né? Sim, por favor. A gente tem que saber daqui a alguns anos como é que foi isso. Você dá um jeito? Marcar aqui, vou dar. Mas é uma mudança. Mudança de perspectiva, né? Assim, outra coisa, método de trabalho. Outra coisa que me chama a atenção nesse Mundial também são aqueles que estão na contramão, aqueles que estão se despedindo. A gente fala muito dos brasileiros, né? Do Estevão, do Igor Jesus do Botafogo. Mas, por exemplo, o Mastantônio do River já é do Real Madrid. Então a gente tem muita gente na contramão da história, né? Vai ser interessante ver essas peças se mexendo conforme os dias forem passando. De Maria. Os do Chelsea. E as rodadas, né? Vai se imagina se encontrar. De Maria no Benfica. Também. No final. Tem muita coisa legal. Tem muita história para contar, mas ainda é um Mundial que chamou esses grandes europeus pelo dinheiro, pela premiação, porque é muita grana, né? Principalmente os europeus têm muito dinheiro envolvido. Então veremos como é que os jogadores eles se envolvem nesse Mundial de Clubes. Mas eu acho assim, começou o campeonato, um formato com grupos, depois o formato de oitavas, quartas, acaba sendo, é um mês, é muito tempo, mas acaba sendo de poucos jogos. Eu acho que os jogadores, eles entram, eles vestem, eles são jogadores de futebol profissionais, eles estão com isso na veia, eles sabem o que é competição, ninguém ali brinca, entra ali, em campo brincando. Eles já estão ali. Já tá ali. Agora tem uma coisa, são brasileiros que estão em meio de temporada, então mais descansados, e europeus cansadérrimos, né? Já estão ali no finalzinho, metade já não consegue jogar porque está machucado, e os brasileiros ali e os sul-americanos ali do que a gente sentia do final do ano, né, Marcela? Pessoal, a mídia discutindo aí, né, a estreia do Palmeiras logo mais aí, e a expectativa do torcedor palmeirense é a melhor possível, né? É uma das melhores possível. Claro, eu sei que tem muito torcedor aí que tá com o pé atrás, tem muito torcedor que é anti, tem muito torcedor que é rival, vai torcer pela derrota do Palmeiras, mas eu sou bem realista. Pra mim, o Palmeiras é favorito contra o Porto. Sei que tem muita gente que vai dizer, não, esse cara tá maluco, esse cara tá doido, é um europeu. Pessoal, europeu tem vários escalão no europeu, né? Primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão. Pra mim, o Porto tá ali entre o terceiro e o quarto. Não é um
uma equipe do alto escalão, não é uma equipe que tem altos investimentos. Claro, investimentos é superior ao do Palmeiras, né? Mas não tão grande. Os jogadores não são estrelas mundiais. Então, pessoal, eu acho que Abel Ferreira vai armar uma equipe aí para enfrentar o Porto de igual para igual. É como a mídia está dizendo aí. É como a mídia está dizendo, né? Abel Ferreira é um cara que, apesar de ser reconhecido em Portugal, ele não tem aquele valor. Ele é reconhecido porque ele é português, né? Fazendo bom trabalho no Palmeiras. Mas ele não tem grande valor. Ele vai querer mostrar o seu trabalho aí contra o Porto. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida, né? Ele vai querer... o Palmeiras vai jogar de igual para igual. Isso aí é um fato. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. A gente espera que ganhe. Mas vai jogar de igual para igual, pessoal. Não tem essa, não. Vai ser um grande jogo. Para mim vai ser um grande jogo. O torcedor palmeirense está na expectativa de uma grande vitória, né? Até porque as duas outras equipes que a gente viu no grupo aí são fracas, né? Eu acho que o primeiro lugar do grupo é decidido hoje, né? Quem vencer o jogo vai assumir a liderança, né? A gente espera que seja o Palmeiras, né? A gente espera que seja o Palmeiras. O Palmeiras teve esses dias de descanso, esses dias de trabalho aí para Abel Ferreira organizar a equipe, né? Até porque vinha de maus resultados no Campeonato Brasileiro. Faz parte. A gente sabe que isso aí faz parte, né? Mas chegou o momento decisivo, chegou o momento da estreia no Mundial, onde tem muito torcedor palmeirense angustiado, né? Mas eu vi aí, né, a torcida do Palmeiras fazendo festa, pessoal, nos Estados Unidos, né? Impressionando os americanos, né? A torcida com certeza vai comparecer em peso aí nesse jogo do Palmeiras. Outra coisa que chama atenção aí é a mídia fazendo vários elogios, né, à equipe do Palmeiras, né? Sem sombra de dúvida, o Palmeiras é uma equipe qualificada, tem um bom elenco. Para você ter noção, tem vários jogadores aí que a gente não sabe se é titular, se é reserva. Podemos tirar 1, 2, 3, 4 peças no máximo ali que é titular absoluto, né? Como o goleiro, como o Gustavo Gomes, como Estevão, como Richard Rios, Piquerez e pronto, né? Ali a dupla de zaga pode ser Murilo, pode vir outro. O meio campo pode vir outro junto com Richard Rios. No meio campo tem Veiga, tem Lucas Evangelista. No ataque vai ter Flaco Lopes, tem Vitor Roque, tem Paulinho, tem Felipe Anderson, tem Facundo Torres. Então, pessoal, um elenco desse aí, não acho que o Palmeiras não é para ser colocado ali de inferior ao elenco do Porto. Porque às vezes o cara se deixa levar porque futebol europeu. Quando diz essa frase aí, muitos acham que a equipe é uma equipe extraordinária que vai passar por cima do Palmeiras. Esqueça isso, pessoal. Futebol é jogado. Futebol é dentro de campo, né? E para mim, o Palmeiras é favorito. Volto a dizer, para mim o Palmeiras é favorito. Eu acho que o Palmeiras vai fazer um grande jogo, vai neutralizar. Abel é um cara estudioso. Ele vai ver e vai tentar neutralizar o que o Porto tem de melhor. Já pelo outro lado, o Palmeiras vai tentar, né, agredir aquilo que o Porto tem de mais fraco, né? Eu acho que é a sua defesa. Então, sem sombra de dúvida, vamos torcer aí pela uma bela vitória. Quem sabe um 2-0 aí para desmascarar essa mídia, né? Parte da mídia brasileira que não acredita no Palmeiras, né? Vamos ver, né? Eu acredito. Para mim vai ser 2-0 Palmeiras, o Palmeiras jogando um bom futebol. E para você, pessoal, deixa aqui a sua opinião. Antes, peço aí para você se inscrever no canal Porco News. E até a próxima.